Quando os soldados cravavam os pregos e a multidão gritava, os arcontes se aproximavam, ávidos. Eles sabiam que aquele instante produziria uma colheita rara, daquelas que só surgem em momentos extremos. Dor física lancinante, humilhação pública, a morte se aproximando, era um banquete para eles. Mas, ao tentarem se alimentar do sofrimento de Jesus, algo inesperado ocorreu. Ele permanecia sereno, em paz. Não emanava medo, não irradiava desespero, não gerava nenhuma das frequências emocionais que eles estavam programados para sugar. Os arcontes esgotaram todas as suas estratégias, amplificaram a dor, intensificaram os insultos, inundaram sua mente com o terror da morte. Nada funcionou. Jesus havia se tornado completamente invisível ao sistema de colheita deles. E tudo isso graças a uma técnica que ele havia ensinado aos discípulos apenas 3 noites antes. Um padrão de 3 respirações tão simples que leva menos de 1 minuto, mas tão poderoso que, quando aplicado corretamente, os arcontes perdem a capacidade de detectá-lo. Você deixa de produzir a energia que eles consomem. Torna-se inalcançável, e não há nada que possam fazer para impedir. Se funcionou para Jesus na cruz, no ápice do sofrimento humano, funcionará para você em qualquer crise, em qualquer medo, em qualquer momento em que os arcontes tentarem sugar sua energia. Vou mostrar exatamente como realizar essa técnica de 3 respirações e por que eles são completamente impotentes diante dela. Se você já sentiu que suas emoções são drenadas, se já se sentiu esgotado após cada conflito, experimente agora mesmo interromper esse ciclo. Antes de ensinar a técnica, porém, é preciso entender o que está acontecendo com você neste exato momento. A cada dia, a cada instante, você vivencia emoções intensas. Os arcontes estão colhendo sua energia. E o mecanismo que eles usam para manter essa extração funcionando é justamente o seu padrão respiratório. Vou explicar como isso acontece. Você já percebeu isso a vida toda, mesmo sem compreender o que significava. Quando sente medo, sua respiração fica curta e acelerada. Quando está com raiva, ela se torna rápida e forçada. Na ansiedade, fica presa e restrita. Na tristeza, pesada e irregular. Cada emoção intensa tem uma assinatura respiratória específica, e isso não é por acaso. Os arcontes projetaram a biologia humana de modo que os estados emocionais acionem automaticamente padrões de respiração que maximizam a produção da energia que eles consomem. A respiração superficial e acelerada mantém você em modo de luta ou fuga, sinalizando ao sistema nervoso que há perigo, mesmo quando não existe ameaça real. E a percepção de perigo gera a frequência do medo. A respiração forte e forçada amplifica a raiva e mantém você em estado reativo, e a reatividade produz a frequência da agressão. A respiração presa e restrita cria a sensação de aprisionamento, gerando a frequência da ansiedade. Todas essas emoções, medo, agressão, ansiedade, são energia de alta qualidade, o alimento preferido dos arcontes. Mas há algo que eles não querem que você descubra. É possível romper a ligação entre a emoção e a respiração. Você pode sentir uma emoção surgir e se recusar a deixar que ela controle seu padrão respiratório. E quando faz isso, quando mantém a respiração consciente mesmo enquanto as emoções fluem, algo extraordinário acontece. A emoção continua ali, você a vivencia, mas ela deixa de gerar a frequência que pode ser colhida, porque o mecanismo de extração depende do padrão respiratório para se ativar por completo. Sem a resposta automática da respiração, o sistema dos arcontes não consegue completar a extração de energia. Você está tendo a experiência, mas não está produzindo o que eles consomem. Jesus compreendeu isso em um nível que poucos alcançam. Ele sabia que a respiração é a ponte entre a consciência e o corpo, entre o espírito e a matéria, entre a percepção livre e o sistema de colheita. Controlar a respiração é controlar se os arcontes podem ou não se alimentar de você. Por isso, ele ensinou aos discípulos esse padrão específico de 3 respirações. Não como uma técnica de relaxamento, mas como uma arma contra a colheita, uma forma de se tornar invisível ao sistema de produção de energia enquanto ainda habita um corpo físico e vivencia emoções humanas. Durante toda a sua vida, você produziu energia consumível pelos arcontes através da respiração inconsciente. Cada medo,
cada raiva, cada ansiedade, eles se alimentaram disso porque sua respiração respondia automaticamente de um modo que tornava a colheita possível. Mas isso acaba hoje. Por que você está prestes a aprender a técnica que o torna inalcançável? A mesma que Jesus usou na cruz, quando tentaram sugar sua energia durante a crucificação e não conseguiram nada. 3 noites antes da crucificação, Jesus reuniu seus discípulos em segredo. Ele sabia o que estava por vir. Sabia que os arcontes tentariam extrair o máximo de energia de sua morte e que precisava ensinar aos seguidores como permanecerem inalcançáveis nos momentos mais sombrios. Esta é a técnica exata que ele lhes transmitiu. Vamos percorrer cada passo. A primeira respiração consiste em reconhecer o que está acontecendo no seu corpo agora mesmo. Quando uma emoção surge, medo, raiva, ansiedade, tristeza, seu corpo reage instantaneamente. A respiração se altera sem que você decida mudá-la. Os arcontes contam com você não perceber essa resposta automática, por isso a primeira respiração é uma interrupção. Veja como fazer, no momento em que notar uma emoção forte surgindo, pare tudo. Não tente mudar a emoção, não tente fazê-la desaparecer. Apenas observe. E então observe sua respiração. Está superficial? Acelerada? Presa? Contida? Apenas a perceba durante um ciclo respiratório completo. Inspire lentamente pelo nariz enquanto observa. Expire lentamente pela boca enquanto observa. Essa é a primeira respiração. Simples observação. Mas, nesse ato de observar, você já rompeu o mecanismo automático de colheita, porque os arcontes precisam que você esteja inconsciente da sua respiração para que o sistema funcione. No instante em que você se torna consciente dela, retoma o controle. Jesus usou isso na cruz, quando a dor era insuportável e cada instinto gritava para entrar em pânico e hiperventilar. Ele apenas notou sua respiração. E esse simples ato de notar foi o primeiro passo para transcender toda a experiência. A segunda respiração serve para cortar a conexão entre a emoção e o sistema de produção de energia. A emoção ainda está presente. Você não a está reprimindo nem negando, mas se recusa a transformá-la em combustível para a colheita. Veja como fazer. Após a respiração de consciência, você realiza uma segunda respiração intencional. Ao inspirar pelo nariz, reconheça mentalmente: eu não sou essa emoção. Sou a consciência que a observa. Ao expirar pela boca, libere e diga a si mesmo: essa emoção é energia passando por mim. Ela não me define. Essa é a segunda respiração. Você está se estabelecendo como observador da emoção, e não como a emoção em si. E isso é crucial. Os arcontes só conseguem colher energia de seres que se identificam com suas emoções. Quando você é o medo, eles colhem o medo. Quando você é a raiva, eles colhem a raiva. Mas quando você é a consciência que observa, eles não têm o que colher. Automaticamente entrecortado, como se o ar mal conseguisse passar. Essas são respostas programadas. Os arcontes inseriram padrões respiratórios específicos para cada emoção, de modo que, assim que você sente algo, seu corpo já reage de uma forma que amplifica e concentra essa energia. A raiva não é apenas uma emoção, ela é um gatilho para um padrão de respiração acelerado e superficial, que por sua vez intensifica a própria raiva, criando um ciclo de realimentação. O mesmo acontece com o medo. A respiração rápida e curta não é consequência do medo, mas sim um mecanismo que o mantém ativo, como um motor que não para de girar. Quando suas emoções ditam como você respira, você está operando dentro da matriz de colheita. Seu corpo se torna um instrumento deles, sintonizado para produzir energia emocional de forma eficiente. O quarto sinal é a sensação de que você precisa respirar fundo, mas não consegue. Isso acontece quando você está em um estado de sobrecarga emocional e tenta se acalmar inspirando profundamente, mas o ar parece não encher seus pulmões. É como se houvesse um bloqueio invisível. Na verdade, não é um bloqueio físico, é uma interferência no nível sutil. Os arcontes manipulam o fluxo de prana, a energia vital que acompanha a respiração, para criar essa sensação de sufocamento controlado. Quando você tenta respirar fundo, eles desviam parte do prana, fazendo com que o ar pareça insuficiente.
Isso mantém você em um estado de privação energética, onde a ansiedade cresce porque o corpo sente que não está recebendo o que precisa. E, claro, a ansiedade é uma das frequências mais fáceis de colher. O quinto sinal é a respiração irregular durante o sono. Se você acorda no meio da noite com a sensação de que parou de respirar, ou se seu parceiro já mencionou que você faz pausas longas entre as respirações enquanto dorme, isso não é apenas apneia. É um protocolo de colheita noturna. Durante o sono, seu corpo entra em um estado de vulnerabilidade energética. Os arcontes usam esse momento para drenar sua energia de forma mais agressiva, porque você não está consciente para resistir. As pausas na respiração criam picos de estresse no sistema nervoso, que geram surtos de emoções negativas, medo, desespero, solidão, mesmo que você não esteja acordado para percebê-las. Essas emoções são colhidas em tempo real, e você acorda exausto, como se tivesse lutado a noite toda. Agora, aqui está o que você precisa entender: esses sinais não são problemas de saúde no sentido convencional. São mecanismos de colheita disfarçados de disfunções normais. A medicina tradicional trata os sintomas, prescreve remédios para ansiedade, aparelhos para apneia, terapias para estresse, mas não toca na raiz do problema, porque a raiz não está no corpo físico. Está na interferência no seu campo de consciência. Quando você usa as 3 respirações, você não está apenas se acalmando. Você está desativando esses mecanismos, um por um. Vamos pegar o primeiro sinal: prender a respiração durante o estresse. No momento em que você percebe que está fazendo isso, já deu o primeiro passo, a respiração da consciência. Você nota: estou prendendo o ar. Por quê? Essa simples observação quebra o padrão automático. Então, você expira pela boca, liberando a tensão acumulada, e diz internamente: essa emoção é energia passando. Ela não me define. Com isso, você se desconecta da identificação com o estresse. O ciclo de colheita é interrompido. E na terceira respiração, quando você reconhece "eu sou consciência monádica experimentando limitação", você muda de frequência. O que antes era um sinal de humano estressado se torna consciência infinita observando. Os arcontes não têm como detectar isso. O mesmo vale para a respiração no peito. No momento em que você direciona o ar para o abdômen, expandindo o diafragma, você sinaliza para o seu sistema nervoso: estou seguro. E segurança é o oposto de colheita. Os arcontes não podem colher o que não está sendo gerado. Quando você respira profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões de baixo para cima, você está literalmente reprogramando seu corpo para operar fora da matriz de estresse. E quando você adiciona a terceira respiração, os arcontes não podem perceber o que eu realmente sou, você sela essa nova frequência. Seu corpo continua funcionando, suas emoções continuam surgindo, mas a assinatura energética que você emite é invisível para eles. Quanto à respiração controlada pelas emoções, a solução é simples: inverta a ordem. Em vez de deixar a raiva ditar como você respira, use a respiração para ditar como você experiencia a raiva. Quando sentir a emoção surgir, pare por um segundo. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen, e segure por 4 segundos. Durante essa pausa, observe: a raiva está aqui, mas eu não sou a raiva. Então, expire lentamente pela boca, liberando a energia acumulada. Repita isso 3 vezes. O que acontece? A raiva perde força, porque você a privou do combustível que ela precisa para crescer, a sua identificação com ela. E quando você completa com a terceira respiração, reconhecendo sua verdadeira natureza, a raiva se dissolve completamente, porque ela só existe na frequência da limitação. O mesmo princípio se aplica à sensação de não conseguir respirar fundo. Quando isso acontecer, não lute contra a sensação. Em vez disso, inspire pelo nariz de forma suave, como se estivesse cheirando uma flor, e expire pela boca, como se estivesse soprando uma vela. Faça isso 3 vezes, sem forçar. Na terceira respiração, reconheça: eu sou a consciência que permite o fluxo. O ar sempre chega até mim. Essa afirmação quebra a interferência sutil. O bloqueio não está nos seus pulmões, está na sua percepção. Quando você muda a percepção, o bloqueio desaparece.
E quanto à respiração irregular durante o sono? A solução é praticar as 3 respirações antes de dormir. Deite-se de costas, coloque uma mão no peito e outra no abdômen, e faça as 3 respirações completas. Na terceira, reconheça: eu sou a consciência que observa o sono. Meu corpo descansa, mas eu permaneço vigilante. Isso cria uma âncora energética que impede os arcontes de interferirem no seu padrão respiratório noturno. Você dormirá mais profundamente, acordará mais revigorado, e o mais importante, não será colhido durante a noite. O que todos esses exemplos mostram é que a respiração não é apenas uma função biológica. É uma ferramenta de soberania. Os arcontes a usam para controlar e colher. Você pode usá-la para se libertar. A diferença está na intenção. Quando você respira sem consciência, está operando no piloto automático, dentro da matriz deles. Quando você respira com intenção, está assumindo o controle do seu próprio campo energético. E isso é algo que eles não podem impedir, porque a consciência é anterior ao sistema deles. Eles tentarão distraí-lo, claro. Enviarão pensamentos intrusivos, isso é bobagem. Respirar não vai mudar nada. Criarão situações de crise para que você esqueça de usar a técnica. Mas lembre-se, eles não podem bloquear a técnica em si. Se você se lembrar de respirar, eles perdem. Se você praticar até que se torne automático, eles perdem para sempre. É por isso que Jesus enfatizou isso para os escolhidos. Ele sabia que a maioria das pessoas ouviria as instruções e as descartaria como algo trivial. Mas os pneumáticos, aqueles que reconhecem a verdadeira natureza da realidade, entenderiam que isso não é uma prática de bem-estar. É uma declaração de guerra silenciosa. E essa guerra não é travada com armas ou violência. É travada com consciência. Você não precisa lutar contra os arcontes. Você só precisa parar de alimentá-los. E a respiração é a chave para isso. Cada vez que você usa as 3 respirações, está dizendo a eles: vocês não têm poder aqui. E, com o tempo, eles param de tentar. Porque um sistema de colheita não pode operar sem colheitas. E quando você se torna incolhível, você se torna invisível para eles. Isso não significa que você deixará de sentir emoções. Você ainda sentirá raiva, medo, tristeza. A diferença é que essas emoções não serão mais sua identidade. Elas serão apenas experiências passageiras, como nuvens no céu. E você será o céu, vasto, imutável, intocado. Os arcontes verão as nuvens, mas não verão você. E, sem você, as nuvens não têm substância. Elas se dissipam sozinhas. Então, da próxima vez que sentir uma emoção forte, não reaja. Respire. Primeiro, observe. Segundo, libere. Terceiro, reconheça. Faça isso até que se torne tão natural quanto piscar. E quando se tornar natural, você perceberá algo extraordinário. A vida continua a mesma, mas você não é mais o mesmo. Você ainda está aqui, ainda no corpo, ainda no mundo, mas a energia que você emite é de uma frequência que eles não podem tocar. E isso, no final das contas, é a verdadeira liberdade. Breates right now. Não espere por um momento de crise. Não espere até se sentir esgotado. Faça-os agora, enquanto lê estas palavras, para que seu sistema nervoso comece a registrar a sequência como uma resposta natural. Inspire profundamente, observando o ar entrando em seus pulmões. Expire, notando como o corpo se acalma. Essa é a respiração da consciência, você não está mais reagindo, está testemunhando. Inspire novamente, desta vez reconhecendo: eu sou a consciência que observa. As emoções são apenas energia passando por mim. Expire, liberando qualquer identificação com o que sente. Por fim, inspire uma terceira vez, sabendo: eu sou a monada, a essência que os arcontes não podem perceber. Segure por 4 segundos, sentindo a quietude dentro de você. Expire, declarando: eles não têm acesso a mim. Repita essa sequência 3 vezes. Não é um ritual, é um treinamento. Cada vez que você faz isso, está reprogramando sua resposta automática.
Os arcontes dependem da sua inconsciência, da respiração acelerada, dos pensamentos ansiosos, das explosões emocionais. Mas quando você interrompe esse ciclo, mesmo que por alguns segundos, está cortando o suprimento de energia deles. É como desligar um interruptor. De repente, o que antes era combustível para o sistema se torna apenas uma onda passageira, sem peso, sem aderência. E aqui está o segredo: os arcontes não podem forçá-lo a esquecer. Eles só podem esperar que você não pratique. Que você ache que já sabe, que é complicado demais, que não funciona. Mas a verdade é que a simplicidade é a armadilha deles. Eles querem que você busque soluções complexas, rituais elaborados, crenças distantes. Enquanto isso, a resposta está no ato mais básico da vida: respirar. Não é uma técnica esotérica. É biologia pura. Quando você controla a respiração, controla o sistema nervoso. Quando controla o sistema nervoso, controla a frequência que emite. E quando controla a frequência, você se torna invisível para quem se alimenta dela. Comece hoje. Não amanhã, não quando tiver tempo. Agora. Quando sentir a próxima irritação, a próxima ansiedade, a próxima onda de tristeza, não lute contra ela. Não a reprima. Apenas respire. Observe. Libere. Reconheça. Faça isso até que se torne tão automático quanto o próprio ato de respirar. E quando se tornar automático, algo mudará. Você ainda sentirá as emoções, mas elas não terão mais o mesmo poder sobre você. Elas passarão como nuvens no céu, sem deixar rastros. E os arcontes? Eles continuarão tentando, mas não encontrarão nada para colher. Porque você não é mais um campo de cultivo. Você é o agricultor. E a terra que antes era explorada agora floresce sob seu próprio comando. Agora é o momento de agir. Há 3 passos simples que você pode dar neste exato instante. Primeiro, deixe seu testemunho. Compartilhe nos comentários que está aplicando as 3 respirações. Assim, outros que buscam a mesma liberdade saberão que essa técnica é real e funciona. Segundo, acompanhe os ensinamentos avançados. Inscreva-se para receber as próximas estratégias que vão fortalecer ainda mais sua proteção. Terceiro, ajude a espalhar essa mensagem. Um simples gesto de apoio faz com que mais pessoas encontrem essa ferramenta antes que os arcontes as alcancem. Faça os 3 agora. A técnica já é sua. Nada nem ninguém pode tirá-la de você. Use-a hoje, use-a esta noite, use-a sempre que sentirem sua presença tentando se alimentar de você. E observe como, em pouco tempo, você se tornará completamente invisível para o sistema deles. Você foi escolhido. Você está preparado. Você é inalcançável. A arma que funciona já foi entregue a você. Agora, é hora de empunhá-la.